Olá pessoal, como estão? Espero que estejam bem. Estamos aqui então novamente para conversar um pouquinho sobre os materiais que foram disponibilizados na unidade 2 da nossa disciplina de Educação de Jovens e Adultos, a EJA, certo? Disponibilizamos então um roteiro com orientações indicando que o nosso objetivo durante a unidade 2 é o de conhecer e aprofundar um pouquinho mais as nossas leituras no âmbito da legislação para a educação de jovens e adultos, já indicando aquilo que compõe o currículo para a educação de jovens e adultos também. Disponibilizamos então alguns textos, alguns materiais audiovisuais que são bastante importantes para que vocês consigam compreender os marcadores em relação à educação de jovens e adultos, sobretudo aí no tocante às questões raciais, as questões de gênero, as questões culturais. Eu trouxe na apresentação da unidade 2 um grafite que representa, não à toa e não por um acaso, a Dandara e o Zumbi. É bem importante que vocês consigam se aprofundar e dar uma lida na história dos dois, para quem não conhece, porque tem tudo a ver com a educação de jovens e adultos. Iniciaremos então com a leitura do texto do Anderson Sartori, a legislação educacional e as concepções de EJA. Vocês vão observar que é um texto bem claro, é um texto que já foi produzido por um material de um curso de educação à distância, então é um material organizado de uma forma bastante didática que vai permitir a gente compreender do ponto de vista histórico quando que começa, no Brasil República, o movimento de promulgação das constituições e como dentro de cada constituição vem sendo assegurado o direito dos adultos à educação, Quais são os propósitos dentro de cada dispositivo legal ao longo da história e como isso interfere numa identidade para a educação de jovens e adultos até nós chegarmos hoje na EJA como uma modalidade de educação básica, em vigência aí por conta da nossa LDB de 1996. Na sequência, para a gente conseguir aprofundar essas compreensões em torno das políticas públicas de EJA, eu trouxe dois trechos de uma audiência pública que nós tivemos agora em julho para discussão na comissão responsável pela educação de jovens e adultos no Senado, de ações emergenciais para o campo da EJA. Os trechos da audiência pública que fica como sugestão para que vocês assistam é da professora Rita de Cássia Gonçalves, que responde pelo Fórum de EJA de Santa Catarina, e da professora Jaqueline Ventura, uma importante pesquisadora no campo da EJA, vinculada à Universidade Federal Fluminense, que discute aí bastante a questão do currículo da educação de jovens e adultos com base no trabalho como princípio educativo e formativo. Então, faz aí uma série de análises críticas no âmbito daquilo que se defende para a educação de jovens e adultos. Na sequência, a gente vai entrar na leitura do texto Educação das Relações Étnico-Raciais na EJA, entre potencialidades e desafios para a prática pedagógica, elaborado por duas pesquisadoras aqui de Santa Catarina, em que elas vão problematizar um pouquinho a hegemonia do currículo eurocêntrico escolar e como isso traz implicações para a educação de jovens e adultos, considerando aí toda a questão racial que atravessa a educação de jovens e adultos, como a gente já conversou um pouquinho na nossa videoconferência, onde a gente apresentou um gráfico do último censo da educação básica que traz a educação de jovens e adultos como a etapa ou a modalidade da educação básica com a maior presença de pessoas que se autodeclaram, que se identificam como negras e pretas. A gente também vai trabalhar com um texto da professora Maria Hermínia e da Samira Maia Vigano, em que são também pesquisadoras catarinenses e que elas trabalham com a educação de jovens e adultos na perspectiva de gênero, no sentido de apontar como a educação de jovens e adultos pode ser um espaço de empoderamento feminino. Então elas vão fazendo uma análise a partir de depoimentos de mulheres que estão estudando na EJA, de como as questões de gênero na trajetória de vida dessas mulheres dificultaram o acesso ou permanência nos processos de escolarização, e elas vão trazendo isso
na perspectiva de apontar a educação de jovens e adultos como um espaço de ruptura com essas diversas violências que foram aí acumuladas historicamente com essas mulheres. Na sequência, fica também a dica para que a gente assista o documentário Fora de Série, publicado pelo Observatório Jovem do Rio de Janeiro. É um filme que traz uma pesquisa com depoimentos de vários jovens da educação de jovens e adultos que estão cursando a educação, a EJA, né? Jovens oriundos aí de comunidades periféricas do Rio de Janeiro e de outros lugares também do país, e nos promove e nos proporciona uma bela reflexão em torno do que é a educação de jovens e adultos, em torno dos fenômenos da infrequência escolar, da evasão, do abandono, e nos possibilita também compreender quão necessária é uma reformulação das políticas de EJA, das políticas curriculares, inclusive, para que a gente consiga, né, fazer com que os jovens acessem e permaneçam na escola. Diante dessas leituras, fica o convite então e o pedido para que vocês participem do nosso fórum da Unidade 2, que vai trazer aí questões vinculadas a todos esses materiais que eu fui mencionando, mas que também traz como sugestão de leitura, ou indicação, na verdade, né, de leitura, um texto, um artigo jornalístico publicado recentemente que vai falar um pouquinho sobre como a educação de jovens e adultos perdeu investimentos nos últimos anos e como isso vem se reconfigurando no atual governo. É bastante importante que vocês prestem atenção aos dados e aos desafios que no artigo são apontados pelos pesquisadores entrevistados, né? Atentem para que um dos grandes desafios da educação de jovens e adultos é o fato de que nós não temos professores suficientemente especializados nessa modalidade de ensino para que a gente consiga pensar ofertas, currículos, práticas pedagógicas diferenciadas que deem conta, né, de assegurar que esses jovens, adultos e idosos permaneçam na educação de jovens e adultos. Então, bastante importante que a gente use esse espaço do fórum para as problematizações, para as dúvidas, para os questionamentos, para as reflexões no nosso coletivo, de modo a legitimá-lo, claro, como mais um espaço formativo. Eu vou deixar também como material complementar na nossa unidade, o portal do MEC é um link que acessa todas as resoluções e os pareceres do Conselho Nacional de Educação para a Educação Básica. Se vocês correrem na barra do portal, vai ter um título, Educação de Jovens e Adultos, e ali eu tenho todo um compilado de tudo que foi aprovado em termos de pareceres e resoluções para a educação de jovens e adultos desde os anos 2000. Então, eu fiz questão de colocar vocês dentro desse portal para que vocês também tenham acesso às outras etapas da educação básica, modalidades, enfim. Acho que ali a gente consegue ter uma relação, um inventário, né, de tudo o que regulamenta cada modalidade, cada etapa da educação básica no Brasil. Pessoal, então é isso. Eu desejo que vocês aproveitem essa unidade que foi preparada com muito cuidado, com muito carinho, e a gente segue aqui à disposição para dialogar, para tirar as dúvidas. Grande abraço, até mais!